Aleluia! Agora, amados irmãos, está certo, nós não temos nada de ruim para assimilar de Deus. Nós não temos nada ruim para assimilar de Deus. Então, se nós estamos sendo socializados por Deus, a partir do momento em que nós falamos que somos de Deus, a partir do momento em que nós falamos que nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa alma, a partir do momento em que nós dizemos que nós queremos estar na presença e na vontade de Deus, nós temos que imitar a Deus como filhos amados, assim como Paulo escreveu em Efésios 5, no versículo 1. Mas, agora nós vamos a alguns princípios, agora nós vamos a algumas regras, porque tudo na Bíblia, amados irmãos, temos princípios, e muitas das vezes, nós, mesmo sendo cristãos evangélicos, protestantes, salvos em Jesus Cristo, muitas das vezes nós sofremos, muitas das vezes nós passamos por aflições que são completamente e extremamente desnecessárias. Porque se nós empregarmos todos os princípios que são colocados na palavra de Deus em nossa vida, muita coisa que acontece conosco poderia não acontecer, porque em Jeremias 29, no versículo 11, está escrito: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, queridos irmãos, o nosso Deus, Ele só tem pensamento de bem para nós, o nosso Deus, Ele só tem pensamento de vitória para nós, e se nós formos filho dele, nós temos que imitar a ele em toda a nossa maneira de viver, seguindo os caráteres de Cristo, seguindo as instituições de santificação que o nosso Deus coloca, e principalmente obedecendo a sua santa palavra, porque todos os princípios estão aqui na palavra de Deus, que foi deixada, queridos irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, através dos profetas que o escreveram, através de homens usados por Deus, que escreveram esta palavra, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com o maior manual de comportamento humano que existe. Queridos e amados irmãos, lá nessa sociedade em que nós vivemos, existem os manuais de comportamento humano para todas as classes sociais e para todas as idades. Existem as escolas para os menores, existem o ensino médio já para os adolescentes, existem as faculdades e ensinos superiores já para as pessoas que estão num nível mais avançado. Mas, queridos e amados irmãos, tudo que essa sociedade impõe no ser humano, tudo que a sociedade desta terra, que é um sistema dominado pelo maligno, pois a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, nós não estamos falando de planeta Terra, não. Nós não estamos falando do nosso planeta, da nossa água, das plantas, dos pássaros, do céu que nós estamos vendo, não. Nós estamos falando do sistema corrompido pelo diabo, do sistema deste mundo que está corrompido por Satanás, do sistema pecaminoso deste mundo, que ao invés de, na socialização do ser humano, ensinar o ser humano a caminhar no caminho de verdade, este mundo, quando ele socializa o ser humano, ele só ensina o ser humano a andar em caminhos pecaminosos, a andar em caminhos onde Satanás, ele faz o que quiser do ser humano. Mas, queridos e amados irmãos, nós somos deste mundo, estamos deste mundo, mas nós não somos deste mundo. Sabe por quê? Porque mesmo depois de nós sermos socializados por este mundo, mesmo nós sendo socializados materialmente, pois nós aprendemos a falar, nós aprendemos a andar, nós aprendemos a ler e escrever, e nós temos toda a cultura do nosso país, a educação que nós temos, as regras que nós temos, por causa das instituições que nos socializaram até aqui. Mas no momento em que nós entramos na casa de Deus e pedimos para ser filho de Deus, existe um princípio muito básico que eu já quero colocar aqui para você. Nós temos que nascer de novo. E sabe o que é nascer de novo? Nascer de novo é se socializar novamente, é abandonar tudo aquilo que o mundo, a sociedade deste mundo impregnou do seu sistema maligno em nossa mente e em nosso coração,
para que nós possamos ser transformados através do Espírito Santo de Deus, e através do Espírito nós possamos se afastar do mal, se afastar do pecado, se afastar do diabo e se afastar do sistema corrompido deste mundo, porque estando assim, nós estamos no primeiro passo para imitarmos o nosso Deus, e estaremos assim no primeiro passo para podermos ser chamados de filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ser filho de Deus é nascer de novo. E nascer de novo é o quê? É se socializar novamente, é entrar numa nova sociedade, é entrar num novo padrão de vida, é assimilar socialização, agora não dos homens, mas do Espírito Santo de Deus, que foi deixado por Jesus Cristo desde o dia em que Ele saiu dessa terra após a sua ressurreição. Só que para essa socialização, para esse novo nascimento, para essa integração nessa sociedade espiritual, para essa transformação, para que nós não estejamos mais inseridos no sistema maligno neste mundo, mas para que nós estejamos inseridos dentro da vontade de Deus, existem muitos princípios, e alguns eu quero destacar aqui nessa mensagem. Queridos e amados irmãos, o que nós temos para imitar de Deus? Vamos ver algumas características básicas do nosso Deus, porque se nós somos filhos de Deus, nós temos que imitá-lo. A sociedade é assim, tudo é assim. Se você vai entrar num curso para aprender determinada coisa, se você entra num curso de informática, lá dentro tu não vai aprender inglês não, irmão. Lá dentro tu não vai aprender matemática. Se você entra num curso para aprender informática, você vai aprender informática. Se você estiver lá num curso desse aprendendo outra coisa, você não está lá fazendo absolutamente nada. Infelizmente, existe um grande volume de pessoas que estão na igreja para se socializar no mundo espiritual, para se socializar não mais como filho do pecado, mas como filho de Deus, só que ainda continuam nas mesmas manias e pecados. Mas em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo, através de algumas características de nosso Senhor Deus, possa nesta noite nos indicar a maneira certa para nós podermos nos desgrudar deste mundo, para que nós possamos sair da socialização maligna que este mundo impõe, através de coisas pecaminosas, através de vontades do diabo. E em nome de Jesus Cristo, que hoje, através de características que vamos explanar aqui, o Espírito Santo de Deus possa nos guiar para que nós possamos ser filhos de Deus, santificados, transformados, mudados e detentores da sua vitória. Aleluia! Glória a Deus! E a primeira coisa que eu quero já destacar, amados irmãos, é que Deus, Ele é um Deus de projeto. Deus é um Deus de projetos. Apocalipse 13:18 está escrito lá: o cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Olha que coisa interessante, se você abrir a Bíblia em Apocalipse 13 e 18, você vai ver lá essa passagem escrita, em que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Agora, o que esse versículo está querendo nos dizer? Jesus não foi morto antes da fundação do mundo. Jesus não morreu antes da fundação do mundo. Mas, queridos e amados irmãos, antes mesmo deste mundo ser fundado, antes mesmo de Deus criar a luz,
que Ele criou lá em Gênesis, no primeiro versículo da palavra de Deus, Ele já tinha projetos para a salvação do homem, Ele já tinha projetos para a queda do homem e para a salvação do homem. Por isso em Apocalipse já está dizendo que mesmo antes da fundação do mundo, Deus Ele já conhecia cada coração e Ele já sabia o que Ele queria com o ser humano, pois o projeto dele com o ser humano é nos resgatar do pecado e nos levar ao estado natural da criação, que é em perfeito gozo diante dele, em perfeita santificação diante dele, sem pecado e com uma vida eterna e plena diante da sua graça. Esse é o primeiro projeto de Deus. Por isso em Apocalipse 13:18 ele fala que o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Amados e queridos irmãos, Deus é um Deus que tudo o que Ele faz, Ele projeta primeiro. Tudo o que Ele faz, Ele cria projetos primeiro. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que imitar a Deus. Então, queridos e amados irmãos, o Espírito Santo já nos leva a nós fazermos uma pergunta a nós mesmos nesta noite: quais são os nossos projetos? Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos pensamentos e os nossos desejos? O que você quer fazer na sua vida? O que você quer fazer na sua trajetória material? E aí, muito mais ainda, quando nós perguntamos o que você quer fazer mediante ao reino de Deus. Tudo o que nós quisermos fazer, queridos e amados irmãos, tem que haver uma projeção, tem que haver projeto. Muita gente quer fazer as coisas de qualquer jeito, muitas pessoas querem fazer as coisas do jeito que dá, do jeito que vem na mente, mas a Bíblia é clara quando diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia é clara quando diz que o coração do homem é perverso, e se nós agirmos pela emoção, a tendência é que nós não conseguimos nada. Mas, queridos e amados irmãos, se nós somos filhos de Deus, nós temos que imitar o nosso Deus, e o nosso Deus é um Deus de projeto. Se nós projetarmos tudo o que nós queremos fazer antes de fazermos e colocarmos diante de Deus, Deus Ele vai entrar com providência, porque nós estaremos imitando Ele, e imitando Ele nós estamos agradando a Ele. E quando nós agradamos a Deus, Deus Ele peleja por nós, Deus Ele é pela nossa causa, Deus Ele está 24 horas olhando para nós. Não importa o que aconteça, os nossos projetos sempre saem do papel com a própria providência do nosso Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de projetos. Qual o projeto para a nossa vida? Quais são os nossos projetos para a nossa família? Que legado nós queremos deixar? Porque no mundo em que vivemos, na época em que vivemos, muitas pessoas têm dúvida até do porquê que estão na face da terra. Princípios básicos: sede imitadores de Deus como filhos amados. Deus é um Deus de projetos. Agora, queridos e amados irmãos, um segundo tópico que eu quero colocar aqui. Deus é um Deus de projetos, sim. Só que em segundo lugar, Deus é um Deus de organização. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que imitá-lo. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que imitá-lo, porque nós estamos querendo ser filho de Deus para que nós saiamos do sistema corrompido pelo diabo, que é este mundo. O mundo é um sistema corrompido pelo diabo, por Satanás, pelo pecado. E para nós sairmos dessa socialização maligna e nos associarmos a Deus, nós temos que imitar o nosso Deus. E primeiro, nosso Deus é um Deus de projeto. Segundo, o nosso Deus é um Deus de organização. E aqui eu quero trazer alguns princípios organizacionais de Deus, para que nós venhamos entender como que Deus trabalha, para que nós possamos imitar o nosso Deus e estar na vontade dEle. Como eu falo em várias pregações e vou falar aqui agora, muitas pessoas se conformam apenas em estar não na vontade de Deus,
mas na permissão de Deus. Muitas pessoas se conformam em estar apenas na permissão de Deus. Tem até um ditado do mundo que diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Não é bíblico, mas é verdade. Nada mesmo acontece sem que Deus permita. Tudo o que acontece é permissão de Deus. Mas, querido irmão, querida irmã, até quando nós vamos ficar submetidos apenas à permissão de Deus? Porque existe a vontade permissiva e a vontade absoluta de Deus. Nós temos que estar debaixo da vontade de Deus e não debaixo da permissão de Deus. Sabe o que acontece? O que pode acontecer com o homem se ele estiver apenas debaixo da permissão de Deus? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar 2 exemplos aqui de pessoas que estiveram debaixo apenas da permissão de Deus. O povo de Israel, ao sair do Egito, saíram do Egito debaixo de milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Pragas caíram nos inimigos deles, os primogênitos dos inimigos morreram, o nome do Senhor foi glorificado no Egito. No deserto tinha nuvem para proteger eles de dia do sol e coluna de fogo para protegê-los à noite. Tinha maná que caía do céu, água brotava da rocha, o mar se abriu, maravilhas aconteciam no meio daquele povo. Tudo para quê? Para que a vontade de Deus fosse estabelecida na vida deles. E a vontade de Deus era o quê? Que eles saíssem da escravidão e chegassem à terra prometida. Mas não! Quando Moisés estava no topo do Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, os 10 mandamentos, os mandamentos que Deus iria constituir para aquele povo, o povo preferiu se dobrar diante de um bezerro de ouro. O povo preferiu se prostituir. O povo preferiu pecar. O povo preferiu murmurar. O povo preferiu falar que Moisés estava doido. O povo preferiu falar que preferiam estar no Egito. O povo preferiu não estar na vontade de Deus, mas preferiu estar na permissão de Deus. O que aconteceu? Cada um daqueles que eram escravos do Egito, todos eles morreram no deserto.